Olá jovem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, episódio de número 10. Aquele episódio que foi uma carga bem emocionante, a animação da Ufotable, ele continua sendo linda, é uma animação que eu pago pau. Sim, eu sou um fanboy declarado da Ufotable, melhor estúdio, eu digo, quando se trata de animações do gênero Shounen, ou de qualquer gênero, porque esse estúdio sabe fazer. Para todo caso, você já entendeu, foi mais um episódio maravilhoso da obra, só que foi um episódio muito emocional no meu ponto de vista. Eu acho que eles quiseram colocar uma emoção a mais, então você até pode quase ter umas lágrimas assistindo, ou quem é tipo de chorar fácil. Para todo caso, eu vou falar o que eu gostei, como é que foi o episódio, porque a gente viu a Nezuko voltando super forte e tipo, foi legal a explicação dela. A gente viu a cena lá da Tamayo-san, tipo, emocionada. Então, sério, a gente teve ainda algumas informações bem interessantes que o Tanjiro ficou impressionado, além da cena final que mostrou um personagem novo. Então, vamos logo começar a falar desse episódio, porque eu estou bem ansioso e eu gostei bastante. Então, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, episódio de número 10. Nezuko reconhece Tamayo como uma humana. Então vamos começar pela cena mais emocionante do episódio, porque vocês sabem, como eu já disse, eu me emociono muito fácil com as coisas. Mas essa cena em particular, eu acho que é uma cena mais reflexiva, com emoção, até do que fazer você chorar. Foi uma cena bonita porque a gente viu aquela Oni que foi derrotada lá pela Tamayo-san. Eu acho que ver a cena dela desaparecendo com a luz do sol foi algo legal por conta do que o Tanjiro narrou na cena. Ele falou, esse é o fim que você terá por matar tantas pessoas, você será apagada com a luz do sol e não manterá nenhum osso. Foi uma coisa tão bonita, ou melhor, tão triste, por conta que leva a filosofia, tipo, ela matou tantas pessoas e não sobrará nada dela. A luz do sol apagará a existência dela por completo. Ainda mais, ela foi derrotada também pela própria maldição de quem ela venerava. Então, em uma mistura meio de tristeza e ódio pelo Kibutsuji, o Tanjiro vai sentindo isso. Ele ajuda ainda a Oni, foi um lado gentil dele, é um lado que eu me apaixono a cada episódio. Ele levou a Mari, que é aquela esfera, aquela bola que, digamos que ela brincava pelo menos, talvez fosse algo que desde pequena ela tenha um laço, ela brincava com esse, como eu posso dizer, com esse objeto. Então, tipo, até no fim de vida ela queria estar com essa esfera dela. E o Tanjiro colocou o próximo. Então foi algo tão triste, foi tão bonito. A forma como ela falava a Sobidayo, que é tipo, vamos brincar. Tipo, foi muito triste, mas foi algo que era necessário. Afinal, ela apagou, ela matou várias pessoas. E tudo isso por culpa do Muzan. Então foi uma das cenas que eu mais gostei do episódio. E que, tipo, dói quando a gente assiste. Ainda mais do protagonista, que causa um ódio maior pelo grande vilão da obra, que está causando tudo isso. Estamos falando do protagonista gentil, vamos continuar falando dele. Olha, eu acho que o Tanjiro, ele tipo arrasa em tudo. E não é à toa que em técnica ele também é dedicado e esforçado. E a gente viu que graças a esse esforço ele conseguiu se manter vivo, ele sobreviveu. Por conta que após aquele golpe do final do episódio passado e ter mostrado no começo dele ele ter derrotado o Oni ainda tipo restando com um pouco de vida usou várias flechas nele e iria eliminar ele. O que acontece é que o Tanjiro tinha que ganhar tempo para que o Oni desaparecesse. Ou seja, o Tanjiro tem que sobreviver até o Oni desaparecer, tipo, pelo golpe que ele fez. Então a gente vê que o Tanjiro teve que usar várias kataches, várias formas da espada dele. Ele usou a Nenti Eromaru, alguma coisa do tipo. Ele usou várias formas. E tipo, foi seguido. E isso já tava causando um cansaço físico. Ele já estava tipo com ossos quebrados. Então pensa no protagonista que sofreu nessa parte, mas graças à resistência dele e as técnicas que ele usou, ele sobreviveu ao ataque do Oni e o Oni desapareceu. Então foi bem bacana, gostei e mostra que foi bem legal. Por que foi legal? Porque a animação tava linda nessa hora. Tipo, a Ufotable é algo que eu sou muito fanboy, eu pago pau, sou quase uma piranha da Ufotable. Porque, tipo, sério, a animação desse estúdio, tudo que eles fazem é lindo. E, tipo, você pausa se fosse preciso, você, tipo, fica apreciando a cena. Então, cada momento que você vai vendo, você só fica admirando aquela cena, tipo, de um lado pra cá, de um lado pro outro, porque a forma como os animadores fazem que, tipo, não perca a beleza é muito bonito. Sério, eu sou muito apaixonado por esse estúdio e só ressalto isso. Você viu que foi uma animação muito bem detalhada, muito bem feita, muito bem animada, porque não era uma cena fácil, era uma cena que, tipo, exigia um trabalho, ainda mais pelos movimentos serem rápidos do protagonista fazendo as formas. Então, eu devo dizer que não perdeu em nada, porque fez muito bem o trabalho dele.
deles, parabéns para os animadores desse estúdio e para toda a staff desse anime, porque eles estão de parabéns pelo ótimo trabalho e eu acho que é bom a gente reconhecer isso. Para todo caso, vamos falar agora de outras cenas do episódio, vamos falar da Tamayo-san, da Nezuko e do Yushiro. Então, eu acabei falando do fim triste lá daquela Oni, só que eu não falei como é que foi, não é mesmo? Então, vamos falar um pouco sobre isso. A gente viu que a Nezuko voltou, tipo, super apelando e até fez uma partida ali de jogar bola com aquela Oni. Tipo, foi bem assim, ah é? Tá brincando de bola? Quero me divertir também. Então, vamos a subir macho. Então, ambas ficaram chutando a bola uma pra outra com uma força extremamente apelona, uma força que eu admito que se fosse eu que estivesse ali, já estaria com os ossos quebrados, eu acredito que você também. Só que a gente viu que a Nezuko é diferente, ela é uma Oni e é super kawaii e ela conseguiu se manter. E como a própria Tamayo-san falou, não é ao poder de Oni que ela conseguiu, é pela força de vontade que ela estava conseguindo, tipo, aguentar aqueles golpes e mandar de volta para a própria Oni. Então, tipo, ela tava, tipo, com pura dedicação graças a, como eu posso dizer, a essa mentalidade dela. Então foi legal ver isso, a gente viu que a Nezuko foi muito bem, e o que acontece é que a gente vê que a Oni, tipo, tá ainda, tipo, só brincando, porque se ela quiser levar a sério mesmo, todos ali vão ser derrotados. Então o que acontece é que a Tamayo já começa a conjurar um feitiço dela, e o feitiço que ela conjurou é um feitiço que dá sono e faz com que a pessoa que está sobre ele conte a verdade. Então ao redor de todos ali, acontece que a Nezuko dormiu, o Yushiro sabia o que era, então ele já está acostumado. E a nossa querida Oni caiu no feitiço perfeitamente. Por conta de que, como a Tamayo-san começou a ganhar tempo, ela começou a fazer várias perguntas. Ela falou sobre coisas que a própria Oni, tipo, nunca começou a pensar, sempre nunca se questionou. E eram coisas que, tipo, ela até poderia querer pensar, mas o medo falava maior e não a deixava pensar. Ou seja, informações sobre o Kibutsuji, tipo, por que os Onis não podem andar juntos? Por conta do medo do Kibutsuji? Por que eles só têm que comer próprios Onis? Por conta que é uma ordem do Kibutsuji? Então, fazendo vários questionamentos que provocavam uma curiosidade, acontece que ela força a usuária que estava, quer dizer, sobre o feitiço, a Oni, a cair sobre ele, e ela acaba falando o nome Kibutsuji. E o que acontece? Ativou a maldição que ela tem. Quando fala o nome Kibutsuji, a maldição do próprio se ativa por conta das células que estão no corpo daquele Oni que o próprio Muzan colocou. Então a gente viu que ela não pode falar, prova que não é à toa que todos têm medo, tipo, não podem falar nada sobre o Muzan, é por conta disso, as células autodestroem o corpo da pessoa, e foi isso que aconteceu com a Oni num fim deplorável, triste, dela falando, mas era o fim justo, afinal, se eles não fizessem isso, eles seriam mortos por ela. Agora vamos falar de uma das cenas mais emocionantes, ou melhor dizendo, mais informativas, na verdade, não emocionantes. A cena em questão que eu vou falar é uma cena que aqueles Onis não são parte dos Junikizuki. Isso é algo sério, por conta do que? Eles eram fracos demais, se a própria Tamayo falou isso. Quando ela falou isso, eu pensei, caraca, imagine tão nível dos outros. E o Tenjiro falou, o quê? Ah, você tá brincando, como assim? Nesse nível é fraco? Então imagina o quão forte é um Junikizuki, pra você ter ideia. Se esses fraquinhos já deram um couro, acabaram com o Tanjiro, imagine o guarda especial do Muzan. Só imagine, é isso que eu digo. Para todo caso, a gente viu que para saber se é um Junikizuki, tem a marca cravada no globo ocular, então daí é mostrado tipo o número a qual ele pertence, se ele é o primeiro, se ele é o terceiro, se ele é o sétimo, oitavo. Então foi algo legal, a própria Tamayo soube dessa informação, afinal ela viveu provavelmente anos ao lado do Muzan, então eu achei que foi legal ela falar isso e ela ter dado essas informações para a gente saber. Então acontece que daí vemos que tudo se normalizou, a batalha acabou, a Tamayo-san pegou o sangue de um dos Onis e daí eles levam a Nezuko aos cuidados tipo médicos, eu diria, por conta que ela ingeriu aquela técnica da Tamayo-san, aquele feitiço, e aquele feitiço causa vários problemas para as pessoas em torno, então quer dizer que se fosse para humanos como o Tanjiro, teria problemas graves, não é à toa que o Shiro deu um lenço para ele usar para ele não sentir o cheiro. Então daí a gente viu que a Nezuko ficou sob os cuidados lá da Tamayo, depois ela ficou bem de volta, daí o Tanjiro já pôde descer, ver como ela tava. E daí vamos pra parte mais emocionante agora do episódio também, que foi uma parte que eu gostei, que foi a parte da Tamayo-san perguntando por que a Nezuko está sob o feitiço, achando que eles são membros da família, sendo que esse feitiço era só para se realizar sobre humanos.
E daí o Tanjiro fala claramente que a Nezuko reconheceu eles como humano. Isso foi algo tão bonito, foi tão emocionante, porque mostrou o flashback do Yushiro, lembrando das palavras da Tamayo-san falando que seria difícil ser um Oni. Então ela estava perguntando mesmo para ele se ele queria seguir esse caminho de sofrimento. Então isso é uma cena emocionante, porque a Tamayo vive nesse caminho de dor e sofrimento. Então ela ser reconhecida como uma humana pela Nezuko foi muito bonito, foi tipo, não tem palavras, você tem que assistir para se emocionar. Então acontece que daí, após, digamos que essa cena daí da Nezuko abraçando a Tamayo-san e acariciando a cabeça do Yushiro, foi uma cena bem divertida, a gente vai para a próxima cena, que foi a cena da Tamayo falando para o Yushiro, ou melhor dizendo, para o Tanjiro, se ele não queria deixar a Nezuko sob os cuidados deles, porque por mais que ela não esteja totalmente segura com eles, ela vai estar longe do campo de batalha, o que facilita o trabalho do Tanjiro. Então o Tanjiro realmente pensa, será que devia deixar ela? Porque ela vai ficar muito mais protegida, ela vai ficar a salvo, eles podem tentar encontrar um soro curativo para a Nezuko perto, então tudo seria mais fácil. Só que acontece que a Nezuko acaricia, ou melhor, segura forte a mão dele, e daí ele vê, não, dessa vez não, ele recusa gentilmente, agradece, mas ele quer ficar junto da irmã dele, então, tipo, ele não vai deixar, ele vai continuar com ela mesmo no campo de batalha. Foi uma cena legal, como o título do episódio dizia, juntos para sempre, e era algo que eu queria porque ela é a nossa best girl e a gente quer que ela continue na obra, aparecendo a cada episódio junto do Tanjiro. Então foi uma cena que eu tinha que falar, tinha que ressaltar. E vamos falar da cena que daí foi da Nezuko já saindo, tipo, bem rápido, o Tanjiro junto, e o Yushiro falando pro Tanjiro que ela é uma beldade, referente aos episódios passados que ele havia xingado. Nesse ele elogiou e reconheceu a beldade que é a nossa best girl. Então eu gostei, acho que foi legal, teve umas cenas bem divertidinhas, mas foi como eu disse, foi bem emocionante e foi muito interessante esse episódio. Mas então era isso, meu querido e minha querida jovem, que eu tinha para falar sobre o episódio de número 10 de Demon Slayer Kimetsu no Aiba. Foi um episódio muito divertido, eu gostei bastante do que o episódio em si apresentou. Acho que em termos de animação já ressaltei o que eu gostei. Acho que ver aquela cena da Nezuko jogando bola com aquela Oni foi muito divertido, foi legal, você entendeu o que eu quis dizer. A gente também viu o fim triste, tipo, que tudo aquilo que ela achava que era uma Juni Kizuki foi uma ilusão que ela teve, algo que ela havia criado por conta do Muzan. Foi a parte triste também do episódio, então foi um episódio bem completinho, bem interessante. Para todo caso, foi isso, entre várias outras coisas que você já viu que eu gostei, era isso que eu tinha no momento para falar, então eu posso dizer a pergunta que vocês devem estar pensando, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Aiba? Então, meu querido e minha querida Kohai, para o próximo episódio, a gente vai ter algo legal. E esse algo legal é o final do episódio já mostrou. O que eu quero dizer, você viu no final do episódio 10 um garoto Kinpatsu, que tava tipo chorando, implorando que a garota casasse com ele, tipo, Genkou Shio, eu posso morrer a qualquer momento, está vendo? Então por favor, eu imploro, casa comigo, você não vai precisar casar realmente comigo, porque eu vou estar morto daqui a alguns dias. E o que isso quer dizer? Se você lembrar desse garoto, lembra do exame da seleção final que o Tanjiro apareceu, que ele participou? Então, esse garoto é o mesmo que participou com ele e que sobreviveu. E o garoto, tipo, é muito medroso pelo que a gente viu, só que ele também deve ser habilidoso, porque pela Open a gente já viu que o Tanjiro usa a forma de água, e ele deve usar a forma de raio. Então, se formos ver tudo isso, esse personagem pode ser medroso, mas ele tem carisma, ele é engraçado e é forte. Então, eu espero ver muito dele na obra, e pelo que a gente já viu, ele já vai aparecer agora, provavelmente todo episódio, porque ele apareceu no final desse, o Tanjiro deve conversar com ele, e daí ele começa a participar de todo episódio, porque a gente viu que a próxima missão do Tanjiro é ao sul, então provavelmente esse garoto deve participar da missão, e daí a gente vai ver eles juntos. Também não podemos esquecer que o título do próximo episódio diz Mansão Mutsumi, é algo do tipo, mas provavelmente vai ser a moradia, provavelmente, do Tanjiro e desse garoto. Então a gente vai ver, tipo, agora ele, personagens novos. Então finalmente vai acontecer algo que eu queria, que era ver esse personagem entrando na obra, participando junto do grupo do Tanjiro. Ele deve ser um grande fã da Nezuko, pelo que a gente já notou pela ending. Então próximo episódio a gente vai conhecer mais desse personagem, o nome dele. Então eu tô muito ansioso para o próximo episódio, afinal é um personagem novo entrando para o grupo do Tanjiro e afinal vai ajudar bastante
bastante na hora de lutar contra os Onis e contra o Muzan principalmente. Para todo caso, assistir no próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto o vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba até agora. A gente se vê no próximo vídeo e assistir no próximo episódio, a gente conversa mais. Então a gente se vê no próximo vídeo de Demon Slayer. Mata, né?